Bem, turma, vamos para o nosso segundo vídeo da nossa aula de revisão, dessa vez pegando a parte da Reforma Protestante, das páginas 325 a 327 do nosso livro didático. Primeiro, o que foi Reforma Protestante? A Reforma Protestante foi uma série de movimentos de críticas à Igreja Católica durante o século XVI, que vieram a dar origem a novas vertentes cristãs. O que é uma vertente? Imagina uma linha reta. Essa linha reta, digamos, é a Igreja Católica, que foi criada lá atrás. A ideia dessa linha reta, num momento, ela acaba tendo uma divisão. Essa primeira divisão, que a gente chama de cisma, foi quando surgiu quando dividiu a Igreja Católica e a Igreja Católica do Ocidente. Aí ficou duas linhas, elas correndo juntas. Aí, no século XVI, houve vários cortezinhos, naquela linha que era a Igreja Católica. E dali saíram várias linhas diferentes. Essas várias linhas diferentes a gente pode chamar de vertentes. Essas vertentes são as igrejas protestantes, que vieram da Reforma Protestante. A Reforma Protestante nada mais do que um conjunto de movimentos religiosos que contestavam ideias e regras e até mesmo práticas da Igreja Católica, que vieram a dar luz a novas vertentes cristãs. E ela aconteceu em vários países europeus. A gente é bom sempre lembrar isso. Não foi só um país que fez isso, aí, nossa, espalhou. Não, foi acontecendo em vários países, porque se a gente parar para pensar, indignação, se sentir prejudicado, ou até mesmo achar que é algo errado, não é necessariamente uma pessoa só que vai fazer isso. Várias pessoas vão pensando isso, e às vezes a ação de uma motiva outras a tomarem ações. Por exemplo, o primeiro dos reformistas, que a gente chama, que são as pessoas que fizeram as reformas protestantes, é o Martinho Lutero. Ele era um monge que morava na região que seria da atual Alemanha, e ele fez críticas, principalmente a atos de corrupção dentro da igreja, muito referentes a, digamos, facilidades que os padres recebiam, ou que um bispo recebia, ao deixar um nobre agir de uma determinada maneira, tipo, não chamar a atenção dele, ou, por exemplo, o nobre paga para o padre não falar mal dele, para o povo não ficar muito revoltoso. Ou até mesmo, o padre vendeu uma terra da igreja, que não podia fazer, para um nobre por debaixo dos panos, nada oficialmente. O que acontecia é que as pessoas sabiam o que acontecia. Ele escreveu um documento de 95 teses, que são 95 ideias que ele tinha de pontos que podiam ser mudados, que estavam errados e estavam tornando a Igreja Católica meio que feia aos olhos das pessoas. Feia não é muito bem a palavra certa, mas vamos ficar com essa ideia. Em 1517, ele prega essas ideias na porta da igreja de Wittenberg, que é da cidade onde ele estava, e essas ideias espalham. Aí quando espalham, chegam na igreja, e principalmente o que ele batia muito na tecla da corrupção e da venda de indulgências. O que são indulgências? Seriam perdãos por pecados, que a pessoa deveria estar fazendo, digamos, para conseguir a indulgência, fazer a reza de 9 rosários. Que o terço, que é aquele cordão, que não é um cordão, não é para se botar no pescoço, é aquele cordão, entre aspas, cheio de bolinhas,
Ele é um terço do rosário. O rosário, ele é, digamos, ele por inteiro. Se você pega 3 terços, você tem um rosário. O rosário é maior e, digamos, para conseguir o perdão, por exemplo, eu por inveja queimei o celeiro do meu vizinho. Aí, lógico, a pessoa ia ser presa porque cometeu um crime, mas ele também cometeu um pecado. Aí, como a sociedade europeia era muito religiosa, ele teria que passar por um processo de perdão para até as pessoas verem que ele se arrependeu. Então, por exemplo, o padre podia falar: reze 3 rosários e enquanto você cumpre a sua pena na prisão. E infelizmente essas indulgências estavam sendo vendidas. Em vez da pessoa, digamos, fazer essas rezas, a pessoa ia lá, pagava e o padre dava perdão. Isso o Martinho Lutero considerava muito errado. Só que espalhou a notícia do que ele fez, ele foi preso. Aí, ele não foi preso, ele foi expulso da Igreja Católica. Ele só não foi preso porque os príncipes da Alemanha protegeram ele, porque gostavam das ideias dele. E aí ele cria a sua própria religião, que é a Igreja Protestante, a Luterana, a Igreja Luterana. E ele fez a primeira tradução da Bíblia, porque ele concordava com o Erasmo de Roterdã, de que as pessoas tinham que ter acesso direto à Bíblia para fazer suas interpretações. E além de traduzir a Bíblia para o alemão, ele se aproveitou também da coisa da prensa para poder espalhar. Então ele começou a traduzir a Bíblia e começou a fazer várias edições dela para poder espalhar para as pessoas terem acesso. No início, lá no início desse capítulo, a nossa imagem de capa, a gente tem a Bíblia traduzida por Martinho Lutero. Essa aqui seria uma edição da Bíblia, não seria a primeirona que ele traduziu, de 1720. Essa aqui seria a imagem da versão que ele traduziu. Mas voltando. Em consequência da Reforma Protestante, ocorre na Alemanha, em grande parte do território da atual Alemanha, várias revoltas camponesas. Por quê? Os camponeses viram que o Martinho Lutero fez um ato de contestação a um dos maiores poderes da época, que era a Igreja Católica, e, digamos, ele conseguiu êxito, porque ele teve apoio. Então o povo começou a ver: caramba, uma pessoa pode se voltar contra quem manda no nosso mundo e pode ter êxito em suas digamos, reivindicações. Então o povo da região da Germânia, que a Germânia seria o que compreende o território alemão atual, os povos germânicos ali da região da Alemanha, o povo, não todo o povo, estou falando do povo mais pobre, que não era clero nem nobreza, eles se uniram, fizeram uma revolta contra os privilégios de nobreza e clero, e também por certas lutas para que direitos voltassem, como as terras comunais. Terras comunais eram terras que todo mundo plantava e dali eles repartiam o ganho da plantação igualmente. Só que a revolta foi se espalhando, ficou muito agressiva, saqueava e queimava igrejas e castelos. Aí os nobres foram reprimir, prendeu muitos e os líderes foram mortos ou torturados. Aí na França, nesse meio tempo todo, vem mais um reformista, que é o João Calvino, que ele passou a espalhar a ideia do protestantismo, de que principalmente o clero tinha que se revoltar contra a Igreja Católica. Só que ele foi expulso porque ele foi sendo perseguido, ele teve que se expulsar da França, aí ele foi para a Suíça.
Na Suíça ele ficou mais seguro. E lá ele começou uma nova vertente do cristianismo. Lutero já fez o luteranismo, João Calvino fez o calvinismo. E a principal crença do calvinismo é da predestinação, de que a pessoa ela já nasce destinada a fazer tal, digamos, a pessoa já nasceu destinada a ser comerciante pro resto da vida. Então ela vai ser comerciante, mas você poderia descobrir qual seria seu destino, e principalmente o destino do céu e do inferno, porque dentro desse destino não era só na vida na Terra. A predestinação do calvinismo era de se a pessoa já nascia destinada a ir para o céu, já nascia destinada a ir para o inferno. Ele saberia para onde ele iria se ele trabalhasse muito, desse muito duro, porque os seus frutos, quanto mais certo desse as suas ações, os frutos de suas ações, mais ele teria pistas de onde ele iria, se era para o céu ou para o inferno. Lógico, se ele tivesse mais vitórias do que derrotas na vida, ele iria para o céu. Se fosse o contrário, ele iria para o inferno. Essa era a ideia do Calvino. E ele foi bem aceito pelo pessoal da burguesia, porque a burguesia era basicamente comerciante, então tinha muito essa coisa de estar lutando para o mercado, tentar ganhar mais lucros, conseguir novas vendas. Então a questão da competitividade era grande e meio que casou com as ideias de Calvino. Já na Inglaterra foi um pouquinho diferente a reforma protestante lá, porque quem fez não foi um clérigo, no caso dos territórios da atual Alemanha. Foi Lutero, que era um monge. Na França/Suíça foi um teólogo, que era João Calvino. E na Inglaterra foi o rei Henrique VIII. Ele fez a reforma porque o Papa não queria aceitar a anulação do casamento dele com a Catarina de Aragão, que era filha do rei espanhol. E por isso ele quis fazer sua própria religião. Ele estava descontente porque a Catarina de Aragão não estava dando a ele um filho homem, o que para ele era muito importante porque gerava um herdeiro mais legítimo. Depois isso foi abolido, tanto que a gente teve várias rainhas na Inglaterra comandando tudo, não reis. Mas ele decidiu fazer sua própria religião, aí se casou com a outra nobre, Ana Bolena, para ver se ela dava a ele um filho homem. Na verdade, aqui o livro não fala isso, mas ele teve vários casamentos até ter um filho homem. Só que nisso, para fazer isso, ele teve que romper com a igreja. Aí ele fez uma nova religião, que é a igreja anglicana. Existe até hoje na Inglaterra. Aliás, calvinismo e luteranismo também existem até hoje. E ao romper com o catolicismo romano, ele tomou certas medidas, principalmente de expulsão de clérigos católicos que não iam para a igreja anglicana dele. E ele começou a tomar terras e riquezas da igreja para si. Ele realmente fez uma grande expulsão do catolicismo da Inglaterra. Aí a gente chega no final desse nosso segundo vídeo. Vamos para lá, vou passar mais as perguntinhas para vocês. E a gente faz as perguntas e já vamos para o terceiro e último vídeo da nossa aula de revisão. O ritmo está um pouquinho acelerado? Tá, porque como eu falei, aqui a gente está falando de pontos importantes para vocês relembrarem. Os exercícios são para ver como vocês estão, se vocês estão conseguindo entender a matéria, se vocês estão conseguindo lembrar da matéria. E calma que para vocês estudarem melhor para a prova, só voltar para os vídeos das nossas aulas, porque vocês vão ter a matéria mais aprofundada. E lógico, ler as matérias no livro e no caderno. As anotações no caderno são muito importantes. Mas vamos lá para o grupo para eu passar as perguntas.